Oi, gente, eu sabia. E eu sou o Flecha, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre quanto é o suficiente para você ser feliz e te fazer refletir sobre, de fato, as suas decisões, se elas te aproximam ou se afastam do seu objetivo. E a gente quer trazer hoje a ideia de algo que aconteceu hoje à tarde, é uma experiência que a gente teve. E muito importante ressaltar que quando você está fazendo a criação do seu personagem, do seu alter ego, você ter uma mudança na sua autoimagem que vem de dentro para fora é muito importante, é fundamental, que de fato faz sentido. Mas você também estereotipar, fazer movimentos em relação ao seu personagem que vão ter coerência com o seu eu atual, porque isso é muito comum de acontecer. A gente decide mudar de vida e parece que aquelas roupas elas já não se encaixam mais, as coisas elas já não fazem sentido. E a gente decidiu que para ela seria importante nesse momento fazer algumas mudanças na autoimagem dela. E para ela é importante, porque eu tô falando para ela, porque a gente já gravou esse vídeo tantas vezes que ela não estava conseguindo expressar o que ela queria, então eu estou falando para ela dar sequência no que de Desculpa, fato gente, é para aqui já ela. tá tarde, eu A não gente está gravando esse consigo. vídeo tarde, a gente segue o nosso objetivo de gravar um YouTube por dia. E aí a gente foi na Swarovski olhar algumas peças. Agora tu pode falar. Sim, eu sempre quis ter rivieiras, anéis, coisas que representassem essa valorização de mim mesma. E pra mim, uma joia mais sofisticada, uma semi-joia mais sofisticada, ela tem esse retrato. Então, hoje eu tenho 28 anos, até os meus 28, sempre comprei coisinhas, acessórios que, né, vai ali, uma pratinha ali, mas a grande maioria Nunca das priorizou isso, né? peças nunca priorizava roupa. Tipo, gastar R$ 400 em uma roupa. Beleza, agora gastar R$ 400 numa roupa, Um acessório. num acessório. Não, não conseguia. Então, eu decidi que nesse momento da minha vida era crucial eu começar a olhar para esse universo, não das joias, mas ir subindo E aos acho que um ponto poucos. importante falar também em relação às roupas é que isso também reflete para mim. A nossa vida, ela é uma vida muito simples, entre aspas. A gente vai pra praia todo dia, a gente tem a possibilidade de ir pra praia todo dia, a gente mora de frente pra praia, a gente tem um filho pequeno, a gente não sai do condomínio praticamente nunca. Então, assim, fazer grandes investimentos em roupas não fazem sentido dado ao nosso contexto. E é muito importante você Gente, entender. Então, por exemplo, não faz sentido eu comprar um terno. Você não sai de casa e mora na frente da praia. Faz sentido ela sim. comprar um sapato caro. Sim, uma bota. Não tem como, entendeu? Se a gente fosse uma pessoa que saísse, que socializasse, enfim, beleza, super coerente. Agora, pro nosso estilo de vida, o que que me brilhava os olhos? O que me brilha os olhos? Acessórios. Eu tenho um monte de roupa básica que, quando eu coloco esse acessório, dá todo outro tom. E aí fui lá na Swarovski, fiquei apaixonada lá por um conjunto, por umas semi-joias, acho que é Não semi-joia, sei não que é sei o que é Swarovski é. Swarovski. Enfim. E a gente ficou pensando, pensando, A refletindo. gente fez um orçamento e aí ela falou assim, amor, tem um lugar onde trabalha com Semi-joias. semi-joias muito similares que são acima de uma bijuteria, Sim. são joias, são semi-joias boas e que são muito similares em termos Estética. de estética. É. Pelo que eu tinha visto na internet, Isso, então parecia é muito. muito parecido. E aí o questionamento, e até a razão pela qual a gente está gravando esse vídeo, é exatamente esse. A decisão se veio de compramos na Swarovski menos peças por um preço maior, ou no outro lugar, mais peças por um preço menor, menos da metade. Então isso é um questionamento que abre uma série de lacunas e como isso pode ser aplicado na vida de vocês. Como vocês podem trazer isso para o dia a dia. Aproveitando, inscreve, deixa o like, ativa as notificações, toda essa Comenta parada aqui o aí, que você tá achando do comenta. vídeo. Isso, Se e você comenta até o discorda, se você final. concorda. Conta a sua experiência. E aí, a gente sempre.
vai ajudar um ao outro em relação às decisões, porque o dinheiro ele é nosso, independentemente se ela ganha 100 eu ganho zero, ou eu ganho 100 ela ganha zero, o dinheiro é nosso, então a gente sempre pensa nas melhores decisões em relação ao que tiver fazer sentido. E a gente sempre vai colocar as nossas crenças. Então, eu fiz um investimento há mais ou menos um ano atrás que hoje eu me arrependo. Hoje eu não faria esse investimento novamente. Por quê? Porque dado o contexto de vida, dadas as coisas que eu enxergo a razão pela qual eu comprei também, hoje já não faz mais sentido para mim, que foi quando eu comprei esse relógio. E essa decisão que a gente está refletindo aqui ainda, mas eu acredito que já está bem maturada em relação ao que a gente quer fazer, e a lição que a gente vai trazer para vocês vocês precisam entender o objetivo principal de vocês, se isso aproxima ou se isso afasta vocês do objetivo. Então, quando eu comprei, por exemplo, esse relógio, que eu paguei há um ano atrás R$ 22.000, eu não faria esse investimento hoje. Não mudou algo significativo na minha vida. Não tem. Pode falar. Tanto que eu fui a parte que resistia a isso, a esse investimento, não do relógio, mas quando ele falou, porque ele tava me incentivando. Não, amor, eu acho que você tem que compra sim. Ia dar uns quase R$ 6.000. Compra, vai ser excelente para a sua autoimagem, vai te fazer bem, tal. E aí amor, mas é porque mesmo que isso seja muito incrível, cara, nunca me imaginei colocando aqui, vindo e comprando e tal. Mas existem outras coisas que são similares, que fazem sentido também e que, pro nosso momento atual de vida, é o próximo degrau. Agora. E eu acho que vai bem além em relação a isso, vida. Que sim, é o próximo degrau. E aí a gente até falou em determinado momento, nunca vi um marido que faz a mulher gastar mais, né? Ele falou assim, nossa, eu não acredito. Eu tendo que insistir para ela gastar mais do que ela tá querendo gastar. Porque existe uma linha tênue em relação a gente também recusar, né? Esse próximo passo muito grande. Então, por exemplo, quando eu comprei o relógio... E que não é tão grande quanto o relógio, né, amor? É uma coisa que eu acho que é, tipo... É o meio do caminho, assim. Sim. Uma coisa. Assim. Sim, com certeza. Imagina se fosse comprar uma... Se fosse comprar uma Riviera de... 10 mil. 20 mil. De 20 mil reais. Mas essa decisão... com certeza para mim foi um passo muito importante. E eu sei que no momento que eu comprei fez muito sentido. Durante um bom tempo fez muito sentido o investimento, mas isso me faz lembrar a frase de Schopenhauer, que é a ânsia de ter e o tédio de possuir. Então é isso que acontece. É quando você percebe que a sua vida ela não fica diferente por você ter isso. Não faz sentido. E aí eu digo que, então você poderia comprar um relógio mais barato. Sinceramente, eu nem compraria relógio. Porque eu nunca usei relógio, não foi uma coisa minha. Isso era mais uma ideia de um símbolo de sucesso em relação às coisas que eu consegui atingir, a possibilidade de ter um relógio nesse valor, mas que hoje eu sou muito mais apegado à questão material e que essa simbologia ela não se representa nisso. E um ponto importante de trazer, que a decisão de comprar comprar mais coisas por um preço menor, ela se dá por um entendimento nosso que veio do filme até muito interessante, que é O Preço do Amanhã, onde ele traz a questão de que você não paga as coisas com dinheiro, você paga as coisas com tempo. E isso é o ponto que a gente mais tem refletido de que a nossa vontade em relação aos objetivos que a gente tem, eles se dão para comprar nossa liberdade. Não comprar coisas agora. Então a gente não tem problema nenhum, eu não teria problema nenhum em comprar até outro relógio em determinado momento, desde que a gente tenha cumprido com os nossos objetivos. E que o que a gente tem na nossa conta renda dinheiro suficiente para pagar o nosso custo de vida e pagar as coisas que na minha concepção são supérfluas. Porque o luxo ele acaba sendo supérfluo, por quê? Porque não muda a tua vida tu usar aquilo ali. Exatamente. Lógico que tem um ponto que acho que vale muito ressaltar, que é dado o contexto. O nosso contexto não muda. Se você é uma pessoa que frequenta muitos lugares, que você sai o tempo inteiro, claro que isso tem algum impacto sim.
Lógico que as pessoas ligam para a imagem. Eu, quando comprei esse relógio, eu estava num momento onde eu estava planejando algumas coisas em relação ao meu negócio, em um outro momento de vida, onde eu ia viajar mais, onde eu ia fazer mais network, onde sim, chegar com o relógio dessa maneira. Eu fiz uma reunião e eu fechei um contrato, na época era da papo de 50 mil reais o contrato, e quando eu sentei na mesa, o cara falou, mano, que relógio é esse aí? Porque eu tava olhando aqui, eu queria saber se era Rolex ou se era Montblanc. E quando eu falei, cara, é um Montblanc, ele falou, cara, eu já vi que era relógio bom, que fazia sentido, que tu era um cara que tinha bom gosto. Então, Exatamente. sentei numa mesa, era um escritório de advocacia. Então, tinha um impacto. E outro ponto importante e relevante é que quando a gente entrou ali na Swarovski, a moça perguntou, é para uma ocasião especial? E aí eu falei, não, é na verdade para usar no dia a dia. Por quê? Porque eu não tô, neste momento da minha vida, pensando em sair, em ser vista, a não ser aqui nessa tela. Mas o que eu tô comprando ali naquele momento é pra mim. Então, se cumpre a função daquilo, qual que é a diferença entre eu gastar R$ 1.000 em uma única peça ou R$ 1.000 em duas peças? Entende? Em peças que vão compor com uma melhor qualidade o meu look. Uma coisa é ter, e eu sempre olhei pra isso, eu olhei pra otimização das coisas, pra otimização de uma imagem que você quer se olhar no espelho e tudo mais. Total. Eu acredito que a principal lição que a gente quer deixar nesse vídeo é que você precisa tomar decisões que te aproximem do que é mais importante para você de fato. O que de fato é importante. Não o que você acha que é importante. Eu já fiz diversos investimentos em roupas que eu me arrependo. E aí um detalhe que eu quero abrir para vocês é que todas as vezes que eu acabei comprando muitas roupas sem raciocinar de fato, eram momentos que eu não estava bem mentalmente. A gente desconta, então tem gente que desconta na comida, tem gente que desconta na roupa. Financeiramente não impactou minha vida, porque os investimentos que eu fiz em roupa, mesmo que fossem altos, 5, 6, 7 mil reais em roupas, dado a proporção de quanto eu ganho versus quanto eu tenho de patrimônio, não é algo. Só que isso fica muito grave quando pessoas gastam seus salários inteiros nisso. Comprando perfume, comprando roupa, Coisas. comprando coisas. E aí por isso que é muito importante ressaltar o investimento em você. Desculpa, amor, pode Não, falar. imagina, pode falar. E também no seu objetivo. Sim, que Já tá muito claro o seu objetivo. E acho que esse é o grande ponto. A nossa decisão, e eu acho que agora já ficou bem claro até dado o contexto do vídeo, de investir um menor valor em mais coisas, não se dá pela falta de dinheiro. Ele se dá pela coerência de decisão. De a gente pegar a diferença desse dinheiro, por exemplo, e botar em outra coisa que vai nos aproximar ainda mais. Porque isso já vai cumprir a função. Uma coisa é ela chegar e dizer assim, mano, tá bom, eu vou comprar essa daqui pra gente não gastar. Seria uma coisa. Como ela mesma diz, isso aqui eu vou me sentir bem, a não ser que ela esteja mentindo, mas eu acredito que ela não mentiria. Então, se isso vai cumprir a função, tem coisas que não são caras. Por exemplo, a gente comprou esse iPhone, acho que uns 5, 6 meses atrás, 4, 5 meses. A gente comprou 2 iPhones iguais, um pra mim e um pra ela, porque a gente entendeu que a gente trabalha com isso. Sim. Isso se paga. A gente está gravando exatamente agora da câmera frontal, que grava dessa maneira, do iPhone 17 Pro Max, e a gente usa isso aqui muito. Então é muito importante você entender isso aqui, ter isso aqui, é qualidade para o nosso trabalho. Sim, eu acredito que a palavra é ter zelo. Eu aprendi muito isso com a minha avó e aí por muito tempo até fui escassa ao longo. Mas é porque eu tenho zelo com aquilo ali, eu tenho zelo com o dinheiro, para onde eu vou investir? Eu investi desde os meus 18 anos até agora, a grande maioria dos meus investimentos foram em curso, conhecimento, coisas que não vão embora. O meu guarda-roupa hoje, por mais que não seja algo que, nossa, por exemplo, a gente foi na Adidas, né? Cara, eu queria comprar tudo da Adidas. Nossa, tipo, a Adidas, ela super me representa. Total. Se eu fosse
Agora, nesse exato momento milionária, eu super seria a pessoa que só me dava Milionária não, dinheiro. multi. Porque tem que ser Multimilionária. multi. Tem que ser multi. Não, tu Pra- não era multi quando tu comprou as duas Adidas. Não, mas eu estava afastado do meu objetivo. E aí acho que esse é um ponto legal pra gente ir encaminhando pro final do vídeo, eu fiz muito dinheiro e eu não tive o que ela teve. E aí a linha tênue, ela é essa, da abundância e O da zelo. escassez. O zelo é você ter essa coerência. Eu não tive coerência com o meu principal objetivo, porque em vários momentos eu me perdi desse objetivo. Que era o quê? Ter tempo. E quanto mais eu gasto, mais eu trabalho e menos tempo eu tenho. Então eu, determinado ano, fiz mais de R$ 1 milhão em um ano e desse valor ficou, sei lá, acho que 300 mil, 200 mil. Onde é que foram 800, 900 mil reais? Foi. Se gastou. Porque não teve zelo, tem muitas E a falta do coisinhas. objetivo. Se eu Toda souber- hora. Se eu soubesse que o meu objetivo, de fato, né, era ter R$ 1 milhão, eu já teria R$ 1 milhão na minha conta agora. Eu teria, exatamente agora, eu teria R$ 1 milhão. Por quê? Porque eu poderia facilmente viver com R$ 20 mil por mês. Yep. Mas já chegou a mês de eu gastar 70, 80 mil reais num único mês. E é por isso, gente, que é muito importante vocês entenderem com quem vocês estão andando, o ambiente de vocês, e que esse ambiente seja próspero no sentido de te relembrar todos os dias do seu objetivo. Porque, por exemplo, aqui, o nosso casamento, ele, por mais que tenha outras questões em relação que a gente precisa ajustar, a gente se relembra do que a gente quer. A gente está sempre compreendendo, adquirindo mais compreensão para ajustar, para a gente seguir no objetivo, que é comprar nossa liberdade financeira e ficar tranquilo e ter uma condição de vida boa o suficiente para pagar a escola do Vicente e tudo mais, sabe? Curtir a vida. Eu acho que um ponto também importante é que a gente consiga comprar essa liberdade para que a gente sempre possa estar alinhado com a nossa realização pessoal e não com o que nos vai dar mais dinheiro de fato. Total. Se hoje a gente tivesse 10 milhões de reais, a gente talvez tomaria decisões diferentes do que a gente vai tomar agora. E esse é o ponto, esse é o principal objetivo, para que a gente nunca mais precise pensar no que vai dar mais dinheiro em relação ao que é mais importante para a gente dentro da nossa realização pessoal. Mas o importante para a gente sempre é estar progredindo, estar estudando, estar avançando em relação às nossas ideias, em relação às coisas que a gente deseja alcançar, porque de fato é exatamente isso. O quanto é o suficiente, talvez nunca vai ser suficiente. E aí é um ponto que eu tenho visto na internet, diminua o desejo. E eu discordo, até falei sobre isso antes. Discordo, não diminua o desejo. Aprenda a lidar com a frustração de não ter todas as coisas talvez que você queira. E utilize o desejo como combustível. Exatamente. O desejo, ele é o teu combustível, mas ele não é o valor de identidade. Exatamente. Você pode desejar. Eu desejo um dia ter uma Riviera de diamante, ouro e ouro. Tá, mas aquilo ali não representa o meu valor. Se um dia chegar, que incrível, deu certo, ótimo. Não vai trabalhar para comprar isso. Não vai sacrificar a tua vida. Eu acho que o vídeo ele poderia ser só isso. Quero ter tal coisa. Tá, mas o período entre ter e a garantia se vai ter ou não pode ser frustrante. Total. Não pode ser pesado. Total. Hoje a gente escolhe investir em coisas que fazem sentido pra gente. Talvez lá na frente a gente compre, enfim. Mas é com muita coerência. Buscando essa coerência, buscando essa precisão. E por mais que a gente erre às vezes, né, amor? Uhum. Que é normal. A Mas gente cada vez... Mas esse é o ponto. Mas cada vez menos a gente erra. Uhum. Cada vez mais a gente tem consciência. Hoje a gente viu um vídeo que foi o que deu um estralo gigantesco pra gente em relação a isso. Então, esse que é o grande ponto. Você precisa ir podando as coisas para que você consiga, de fato, chegar num lugar onde tá. Retirando as coisas que não fazem sentido. Retire. Retire. Pra que vai adicionar coisas? Retira já o que tá ruim. Retira as coisas que estão ruins. Não coloque mais coisas para se preocupar. É isso. Valeu. Beijo. Tchau.